Seja bem-vindo à 82ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule, caso exista, limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero quando o limite de x tende a zero, em que f é dada por, item A, f de x é igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, e zero, se x for igual a zero. Item B, f de x é igual a x vezes seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, e zero, se x for igual a zero. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Observe, nós vamos ter o seguinte, ó. Limite de f de x menos f de x0 sobre x menos zero quando x tende a zero. Para o item A vai ser igual ao quê? Qual vai ser a f de x? Bom, f de x vai ser igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Qual vai ser o f de zero? Vai ser o quê? Vai ser a minha f de x quando x for igual a zero. Portanto, 0 elevado ao quadrado vezes seno de 1 sobre 0 sobre x menos 0 quando o limite de x tende a zero. Agora, prosseguindo. Observe uma coisa muito simples, ó. 0 ao quadrado é 0. Seno de 1 sobre 0 não existe. Por quê? Simples, gente. Lembre-se do seguinte. Uma fração não pode ter no seu denominador o número 0. O denominador de uma fração pode ser qualquer número que pertença ao conjunto dos números reais, com exceção do zero. Então, ó, 1 sobre 0 não existe. Essa é uma condição de existência de uma fração. Portanto, ó, seno de 1 sobre 0 não existe. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes aquilo que não existe é 0. Agora, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x menos 0 vai dar o quê? X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Então, vou ter limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Agora, vou dividir aqui, ó, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar o quê? X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x vezes 1 sobre x. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Aqui eu tenho que x em fração é x sobre 1. Quando eu divido um valor por uma fração, o que ocorre com a fração? Ela passa para cima invertido multiplicando, ou seja, o numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Para ficar mais fácil de se compreender aqui essa multiplicação, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui a chave e observe, eu tenho seno de 1 sobre x. Esse 1 sobre x é um arco, então vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Então eu tenho x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x vezes 1 sobre x, no limite de x tendendo a zero. Agora, 1 sobre x vezes esse produto vai ser o quê? X ao quadrado sobre x vezes seno de 1 sobre x. Agora, eu tenho aqui, ó, bases iguais, expoentes diferentes em uma divisão. Então, o que ocorre? Eu vou preservar a base, que é x, e vou subtrair o expoente do divisor. Então, vou ter x elevado ao quê? A 2 menos 1. 2 menos 1, 1. X elevado a 1x. Então, tem um limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Prosseguindo, agora eu vou me lembrar do seguinte. O módulo da função seno de x, ela é menor ou no máximo igual a 1. E observe, por que isso? Simples, ó. No ciclo trigonométrico, vocês devem se lembrar que o seno de um arco é igual ao valor de y, ou seja, é o valor da ordenada y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E aqui nós temos um limite, que é o quê? O seno maior vai ser 1 e o menor seno de qualquer arco aqui vai ser o quê? Menos 1. E observe, essa é a mesma configuração do segundo caso de inequações modulares, que diz o quê? Ó, módulo de x é menor que a, se somente c, menos a for menor que x, for menor que a.
Aplicando aqui, ó, para módulo de seno de x menor do máximo igual a 1, eu vou ter o quê? Que o módulo de seno de x vai ser menor do máximo igual a 1, se e somente se, menos 1 for menor do máximo igual a seno de x, e por sua vez vai ser menor do máximo igual a 1. Agora, esse x aqui não representa o valor da variável para onde ela está tendendo. Esse x aqui, ele é um arco qualquer no ciclo trigonométrico. Para ficar mais fácil de você compreender isso, eu vou substituir esse x por alfa. Observe, eu poderia usar aqui qualquer letra, eu poderia usar gama, teta, beta, ômega, não importa. Eu vou usar aqui alfa para simplesmente, para que se compreenda, né, que isso aqui é o seno de um arco. Para que não se confunda com a variável x aqui, ó, do limite. Agora, prosseguindo, eu vou fazer o seguinte, ó, seno de 1 sobre x. Esse aqui é um arco qualquer. Então, se o módulo da função seno de um arco qualquer é menor do máximo igual a 1, o módulo de seno de 1 sobre x também vai ser menor do máximo igual a 1. Esse é o limite da função. Então, a mesma aplicação aqui, ó, vai valer para o módulo de seno de 1 sobre x. Então, vou ter o quê? Que o módulo de seno de 1 sobre x é menor do máximo igual a 1, se e somente se, menos 1 for menor do máximo igual a seno de 1 sobre x, e por sua vez vai ser menor do máximo igual a 1. Agora, para equiparar o que eu tenho aqui no limite, basta o quê? Multiplicar esse seno de 1 sobre x por x. Mas se eu multiplico aqui, eu tenho que multiplicar, ó, aqui e aqui também. Então, vou ter o quê? Menos 1 vezes x, menor do máximo igual a x vezes seno de 1 sobre x, e por sua vez é menor do máximo igual a 1 vezes x. Prosseguindo, eu tenho o quê? Menos 1 vezes x, menos x. 1 vezes x, x. Cheguei aqui, observe, agora eu tenho uma configuração que me permite aplicar o teorema do confronto. Observe, essa mesma configuração aqui, ó. G de x menor do máximo igual a f de x, que por sua vez é menor do máximo igual a h de x. É a mesma configuração que eu tenho aqui. A minha g de x seria o quê? Ó? O menos x. A minha h de x seria x. A minha f de x seria o quê? X vezes seno de 1 sobre x. E pelo teorema do confronto, eu tenho o quê? Limite de g de x quando x tende a é igual ao limite de h de x quando x tende a. Se ambos são iguais a L, então o limite de f de x quando x tende a também é igual a L. Aplicando para o que eu tenho aqui, eu vou ter o quê? Que limite de menos x quando x tende a 0 vai ser menor do máximo igual ao limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a 0, que vai ser menor do máximo igual ao limite de x quando x tende a 0. Agora, por que x tendendo a 0? Simples, gente. Voltando aqui, ó. O limite da nossa função está tendendo a 0. É por causa disso. Então, 0, ó, é o nosso a aqui. Agora, prosseguindo. Qual vai ser o limite de menos x quando x tende a 0? Simples, ó. Aplicando aqui a propriedade que diz o seguinte, ó. O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Eu tenho o quê? Limite de menos x quando x tende a 0 vai ser igual a menos 1 vezes limite de x quando x tende a 0. Por quê? Esse sinal negativo representa menos 1 multiplicando x. Esse menos 1 é uma constante. Então, aplicando a propriedade, vou ter isso aqui. E observe, ó, é semelhante à configuração aqui, ó, da propriedade. Agora, qual é o limite de x quando x tende a 0? É 0. Menos 1 vezes 0? 0. Então, esse aqui, ó, foi o limite da minha g de x. Agora, limite da minha h de x. X, limite de x quando x tende a 0? Vai ser 0. Portanto, eu tenho o quê? Limite de menos x quando x tende a 0 igual a 0. Limite de x quando x tende a 0 igual a 0. Então, eu tenho que 0 é menor ou máximo igual a limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a 0, que por sua vez é menor ou máximo igual a 0. Agora, pelo que diz o teorema do confronto, eu tenho o quê? Limite de g de x quando x tende a 0 é igual ao limite de h de x quando x tende a 0. Ambos foram iguais, né? Foram iguais a 0. Então, o limite da minha f de x quando x tende a 0 também vai ser igual a esse limite, que é 0. Com isso, eu resolvo o quê? O item A. Agora, o item B vai ficar para o próximo vídeo, vai ficar para a segunda parte dessa aula. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício até esse momento. Caso tenha restado alguma dúvida aí na resolução do item A, você pode escrever aí no comentário. E, caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever nele. Se você quiser ver a resolução do item B, é só assistir a segunda parte desse vídeo.